porque durante as férias de julho crescem as ocorrências de acidentes com pipas na fiação elétrica. Um problema que coloca em risco a vida das pessoas e também o abastecimento de energia. A gente vai ver nessa reportagem da Rafaela Collins, de olho no telão. A brincadeira com a pipa, muito comum nesta época do ano, se tornou um risco por causa do crescimento desordenado da cidade. O cerol, mistura de agentes químicos para deixar a linha da pipa mais cortante, oferece riscos não só à saúde, mas também à fiação de energia, que pode ter o comprometimento do fornecimento do serviço por causa da linha cortante. A gente sabe que uma parte, principalmente da conta de energia pública, é o contribuinte que paga, né? De que forma essa brincadeira que parece assim ingênua pode gerar prejuízos para a população de uma maneira geral? O fator principal com certeza é a segurança, né? A gente verifica que com essa brincadeira que muitos fazem próximos à rede, ou seja, a primeira recomendação é que façam em campos abertos, praias, para que realmente a brincadeira seja sadia e não prejudique outras pessoas, mas ela, quando acontece, você pode fazer com que o desligamento, o fornecimento seja interrompido nos principais hospitais, por exemplo, né, em repartições que necessitam, em fábricas que precisam produzir e até mesmo nas casas residenciais que podem provocar queimas de equipamento. No mês de junho, a empresa registrou mais de 1.400 ocorrências de falta de energia em função da brincadeira em todo o estado. Esse número é referente à metade das ocorrências registradas entre janeiro e maio. As cidades com maior número de casos em junho foram Belém, com pouco mais de 200 casos, Santarém, com mais de 80 ocorrências e Castanhal, com pouco mais de 50. A concessionária de energia ainda alerta para o risco de morte, já que o vidro utilizado na linha e aumenta o risco de descarga elétrica. Os números só crescem e são alarmantes. E um dos motivos que tem, obviamente, é o cerol com a linha que empina a pipa, que ela acaba, como ele é feito de vidro e cola, ele acaba sendo também um condutor de energia. E se por um acaso essa pipa entrelaça nas redes elétricas, ele serve como condutor que pode causar o acidente e também o desligamento. Todo um prejuízo pode acontecer, mas é lógico que a gente sempre fica mais focado na vida humana para que não ocorra acidente. Então o que a gente recomenda sempre é que façam empinem papagaio longe da rede elétrica. Olha só, gente, a gente está falando desse problema da pipa com cerol, enfim, da fiação elétrica. Ainda há pouco a gente comentava sobre esse assunto no Alerta e eu disse o seguinte, que a gente tem que ter responsabilidade, né? Tá certo que é uma questão cultural, que as crianças gostam, que tem muitos adultos também que gostam de empinar pipa. Aí o pessoal vai dizer, poxa, mas quer dizer que eu não posso? A vida inteira eu empinava, desde que eu era criança, lá na porta da minha casa. Agora, gente... o cenário urbano mudou. Se a gente for avaliar, ao longo dos anos, a gente não tinha tantos prédios, a gente não tinha tanta fiação elétrica, não é verdade? Então, o cenário urbano era outro, só que o cenário mudou e a gente precisa se adaptar a isso, porque senão, o que acontece? O moleque vai para a rua soltar pipa, aí ele está correndo azarolhado lá, tem o problema do acidente, porque eu já vi moleque se acidentar, né, ser batido pelo carro por conta disso. Além de tudo isso, tem o cerol que corta as pessoas, corta dedo, corta os motoqueiros que estão passando pescoço. E, para completar, ainda tem essa questão da descarga elétrica e dos problemas que isso causa no abastecimento, no serviço também, na fiação. Ou seja, gente... a gente precisa ter consciência cidadã e consciência coletiva. Saber que a gente vive em sociedade, que a gente precisa respeitar alguns limites também.